Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu queria refletir a respeito das pessoas que se dizem ser radicalmente de esquerda ou de direita, né? Ideologicamente falando, e acho que isso vai mudar alguma coisa na realidade, que isso vai resolver algum problema, né? E eu gostaria de refletir o quanto essas pessoas não conhecem o jogo, né? Não sabem como funciona o jogo, né? Pensam completamente diferente, errado de como o jogo funciona, né? Quando as pessoas me perguntam se eu sou de direita ou esquerda, eu já respondo rapidamente que eu não sou de direita nem de esquerda, que eu sou de centro, né? Que eu sou do topo da pirâmide, né? Que eu sou a pessoa que está vendo o jogo de cima, né? Então eu sei que o governo, ele não manda nada, né? Se você acha que o seu governo de esquerda ou de direita ganhou, resolveu alguma coisa, isso não resolve nada, né? Por quê? Porque ele tem que seguir um monte de burocracia, ele tem que seguir o mesmo caminho que o governo dele, não toma decisões sozinho, não resolve nada sozinho, né? Então, você ser de direita ou de esquerda, achar que alguma coisa vai resolver alguma coisa, você não entende como o jogo funciona, né? E eu digo isso porque essas pessoas parecem como os discípulos de Jesus, né? Por exemplo, Tiago e João, né? Que a mãe deles vai lá pedir para Jesus colocar uma à direita e a sua esquerda, achando que eles vão se sentar em tronos de rei, né? Ou seja, são pessoas que não entendem como o jogo funciona, né? Assim como essas pessoas não entendem que ser de direita ou esquerda nada vai funcionar, não é assim que funciona o jogo, né? É, assim eram os discípulos de Jesus, né? Não entendia que sentar à esquerda e à direita de Jesus era sentar diante de uma autoridade para ser julgado, né? Por isso que Jesus, quando estava sendo julgado, ele no Sinédrio, ele disse, né? Hoje estarei à direita do Todo-Poderoso, né? Ou seja, se referindo a Pilatos. Justamente por quê? Porque estar à direita ou à esquerda de um homem poderoso, de um rei, na situação de Jesus, era ser julgado, né? Por isso que ele disse para os discípulos dele, né? A mãe do discípulo dele, né? Você pedindo para o seu filho sentar à minha esquerda ou à minha direita, você não sabe o que está pedindo. Por quê? Porque a minha esquerda e a minha direita não cabe a mim decidir quem vai sentar, né, quem vai estar, né, justamente por quê? Porque ela queria que eles fossem coroados, e quando Jesus recebeu a coroa, ele recebeu uma coroa de espinho, né, e quem sentou, e quem esteve à direita e à esquerda dele foram dois criminosos, né, que inclusive carregaram a cruz como ele carregou a cruz, né, coisa que os discípulos dele não quiseram fazer, né. Então, ele tentava explicar para os discípulos dele o que era o reino dos céus que ele vinha pregar, né, mas eles não entendiam, né, eles achavam que era um trono, né, de rei, né, de verdade. Quando ele dizia para os discípulos dele que ia dar 12 tronos para eles sentarem e julgarem as tribos de Israel, né, era na verdade 12 lugares na última ceia dele, né. Por isso que ele disse para a mãe de Tiago e João, que pede para os seus filhos sentarem à esquerda e à direita dele, né, vocês vão beber do meu cálice, ou seja, participar da última ceia comigo, né, sentar naqueles 12 tronos ali que eu guardo para vocês, né, e beber aquele cálice e comer aquele pão, né, mas sentar à minha esquerda e à direita, vocês não vão, né. Por quê? Porque eles estavam sendo instruídos pela pregação de João, que pregava Jesus como um cordeiro, como Cristo que vinha morrer pelo pecado deles, né? E Jesus em Mateus, inclusive, vai dizer o diferente, né? Se vocês quiserem ser dignos de mim, que vocês sigam após mim, carreguem a cruz junto comigo e que morram por mim, né? Não esperem eu morrer por vocês, né? Então, veja bem, você querer um lugar de esquerda ou direita, você está à esquerda ou direita de forma radical, significa que você não entende realmente como o jogo funciona, né? Você acha que estar num grupo, numa bolha de pessoas, as coisas vão se resolver, as coisas vão mudar, né? E não é assim que funciona, né? Porque, veja bem, é, os discípulos de Jesus não entendiam o que era o reino de Jesus, né? Porque o reino de Jesus era o seguinte, né? O reino dos céus de Jesus. Ele dizia, né? O reino dos céus é semelhante a uma boda, né? De casamento, uma festa de casamento, né? Por isso que ele vai dizer na última ceia que aquilo ali é a nova aliança dele com os discípulos dele, porque é como se eles fossem noivas, né? Então ele vai dizer, o reino dos céus é como se fosse uma boda de casamento, né? Ele manda o servo dele para chamar as pessoas para essa refeição, a última ceia, por isso que ele manda os discípulos dele pregar em casa, né? Só que muitas pessoas não aceitam esse convite, acabam batendo neles, né? Aí ele vai, chega, convida geral, que são os pecadores, come com eles, todos eles, né? E, e aquilo ali é o reino dos céus, né? O reino dos céus é a última ceia, né? É como uma festa de casamento, né? É, é a ceia, a última ceia, né? Não é, ali eles vão sentar e julgar as 12 tribos, né, de Israel, falar sobre as 12 tribos de Israel, né? Mas eles achavam que iria ser rei, né? E sentar à esquerda e à direita dele, né?
E a esquerda e a direita dele, nenhum deles iriam estar, né? Por quê? Porque quando ele estava à direita do Todo-Poderoso, por exemplo, ele estava para ser julgado, né? Os discípulos não queriam ser julgados, né? Eles queriam que Jesus morresse pelos pecados dele, né? Eles queriam que Jesus morresse por eles, não queriam morrer por Jesus, né? Não queriam morrer pelas ovelhas de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus, ele disse que veio resgatar as ovelhas, né? Dar a vida em resgate delas, né? Resgatar o quê? Para a lei que ele disse que veio cumprir, né? Que é o quê? O sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Que inclusive ele cresceu dentro desse ritual. Quando a mãe dele, ele nasceu, a mãe dele consagrou ele no templo com a morte de um pombinho, né? Então, veja bem, quando você diz que é de direita ou de esquerda, é como se você não entendesse o jogo, né? Então, por que eu digo isso? Você vai ver que, por exemplo, todos nós na América Latina, né, na América do Sul, na América do Norte, Estados Unidos, nós somos todos americanos, né? E o que acontece? Se nós somos todos americanos, nesse ciclo fechado, alguém vai querer ser o império, alguém vai querer mandar. Esse império já está estabelecido que é o Império Norte-Americano, né? É os Estados Unidos, né? Mas todos nós somos americanos, né? Então, veja bem, quando você tem facções criminosas dentro desses territórios, né, como os Estados Unidos disse que o PCC, o Comando Vermelho todo mundo sabe que os Estados Unidos em determinado momento vai intervir, né? Por quê? Porque ele é o imperador aqui, ele vai querer controlar esse todo o território americano, né? Porque querendo ou não, eu sou brasileiro, latino-americano, eu sou americano também, né? Então, ou seja, todo mundo sabe, né, que não é de esquerda ou de direita, né, que os Estados Unidos vão intervir de qualquer forma. Então as pessoas vão dizer sim, como diziam na Venezuela, ele não vai entrar aqui, Estados Unidos entrou lá, vai dizer como lá no Irã, ele não vai entrar aqui, ele entrou lá, né? Então ele pode realmente fazer ações armadas aqui, né? E quando você é de direita e esquerda, você não entende isso, né? Justamente por quê? Porque você não entende que você, sendo latino-americano, você de fato é parte do. Você também é americano. Você é América do Norte também, entendeu? É todo mundo americano, né? Então veja bem, assim como lá no Oriente Médio Israel está lá, né? Mas ele não vai conseguir controlar lá como império enquanto tiver as forças que eles chamam de terrorista lá, forças armadas terroristas lá, né? Porque ele vai ter dois problemas, ele vai ter que lutar com a força estatal que é do Irã e vai ter que lutar com os regimes que ele julga de ser de facção, como Hamas e Hezbollah, né? O que vai acontecer? Ele vai ter dois problemas, né? Porque vai ter um império, uma força estatal para derrotar que é o Irã e a outra facção criminosa, né? Então, para dominar aquele lugar ali no sentido, né, com a força de império é difícil, né? E a mesma coisa dos Estados Unidos aqui na América, né? Nas Américas, né? Todo lugar que está nas Américas, né, é americano, né? Então, o império que surgir, e esse império vai ser o império americano, vai dominar todas essas Américas aqui, né? Então, veja bem, senhoras e senhores, você ser de esquerda ou de direita, né? Você fica meio que olhando tudo pelo lado mais radical, né? Ou você é revolucionário demais e compra uma briga que você não consegue, né? Como os discípulos de Jesus não entendem como o jogo funciona, então quer sentar à esquerda e à direita, quer ser à esquerda ou à direita e não sabe que isso funciona e se dá mal, né? Por quê? Porque quando Jesus disse para os discípulos dele, vocês não sabem o que é estar à minha esquerda, à minha direita, vocês não sabem o que está pedindo, é justamente porque estar à esquerda ou à direita é estar sempre para ser julgado, como Jesus está à direita do Todo-Poderoso, que era Pilatos, né? E como nenhum deles queria carregar a própria cruz e nem morrer por causa de Jesus, estar diante da autoridade, eles não iam querer também, né? Inclusive, não ia querer tanto que Pedro chega a negar Jesus 3 vezes para não ser julgado diante das autoridades como amigo de Jesus, né? Então, veja bem, né? Toda pessoa que é de direita ou esquerda, que está muito à esquerda ou muito à direita, né? Ela tende a não entender como o jogo funciona, né? Assim como os discípulos de Jesus não entendiam que o reino dos céus era uma refeição, né? Os 12 tronos eram um lugar numa refeição, né? Eles não entendem como o jogo funciona também na política, né? Eles não entendem que fazer parte de uma bolha não vai resolver nada, né? Que eles não entendem que o seu presidente sendo de esquerda ou de direita também não vai resolver nada, que as coisas são muito mais complexas, né? Que ele tem mais um poder simbólico, né, do que verdadeiro realmente, porque é grupo de pessoas que decidem a todo momento, né? Ele é só o bode expiatório, né? Ele é só para chamar atenção, né? É só para entregar o resultado. Então, assim,
toda pessoa que é de direita à esquerda tende dessa forma radical, né? É como os discípulos de Jesus não entendem como o jogo funciona, né? Ainda acha que sentar à esquerda ou à direita de alguém, né, é ser salvo, quando na maioria das vezes é ser julgado, coisa que os discípulos não queriam, né? Mas não entendiam o que era o reino dos céus de Jesus, né? E o reino dos céus era a continuidade da lei, né? Continuidade na lei. Por isso ele dizia: eu não vim revogar nada que os profetas disseram, eu não vim revogar nada da lei, né? Que incluía sacrifício de animais para o perdão dos pecados, circuncisão, guardar o sábado, certo? Então, veja bem, todo mundo sabe que os Estados Unidos iriam interferir aqui nas Américas, porque é território americano. América americano, é território americano. Então, os Estados Unidos intervir aqui, né? Vai intervir aqui de alguma forma ou de outra, porque se ele deixar essas facções ficarem ainda mais fortes, ele vai ter problema para dominar as Américas, sendo o Império Americano, assim como Israel está tendo dificuldade, por exemplo, para dominar o Oriente Médio, porque precisa combater a força estatal iraniana, mas também as forças que ele considera ali terroristas. Então, ou seja, ele tem duas forças que se unem em uma só para combater ele como força de império. A mesma coisa pode acontecer aqui nas Américas. O comando, ou as outras facções se unir à força estatal para combater os Estados Unidos que quer emergir, né, que quer surgir como império, né, que controla as Américas, né? Porque todo o povo é americano. Agora, quem que vai ser o líder desse povo americano, de todo esse território, né? Pelo que tudo indica, é os Estados Unidos, né? Mas, enfim, senhoras e senhores, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não espero estar à direita, eu não espero estar à esquerda de ninguém, certo? Eu sou de centro, eu olho o jogo de cima e vejo como as coisas tendem a acontecer de forma natural e fria, entendeu? Eu vejo o jogo de cima com o olho que tudo vê, certo? Então, não importa quem vai ganhar, todos vão ter que seguir a mesma regra, todos vão ter que estar submetidos às mesmas regras, certo? Então, veja bem, senhoras e senhores, isso que eu digo, entendeu? Você não pode estar à direita, à esquerda, ideologicamente, cegamente, radicalmente. Por quê? Porque senão você jamais vai entender como o jogo funciona, certo? Assim como os discípulos de Jesus não sabiam o que era estar à direita ou à esquerda de Jesus, porque estar à direita ou à esquerda dele seria estar na cruz junto com ele, como ele dizia, para carregar a própria cruz, e os únicos que estiveram à esquerda e à direita dele que carregaram a cruz junto com ele, ou como ele carregou, foi os dois bandidos, né? Assim como eles não entendiam nada que Jesus falava, por quê? Porque eles eram obcecados por sentar à direita e à esquerda, porque entendiam muito a esquerda e a direita, não entendiam nada, não entendiam o jogo, não viam o jogo de cima, eles eram enganados e manipulados. Assim são todas as pessoas que não conseguem ver o jogo de cima, que tendem muito à direita ou à esquerda, certo? Não entendem como o jogo funciona, não entenderam ainda que na época de Jesus, estar à esquerda e à direita era ser julgado, certo? E eles tinham medo de ser julgado.